Bom dia! Tudo bem? E aí, vamos começar um novo módulo de português? Módulo 10. Gente, que nome mais doido é esse? No país dos prequetés? Exatamente. Nesse módulo, falaremos um pouquinho sobre teatro. E aí? Quem já participou de um teatro? Inclusive, há uns dias atrás, uma aluna, uma amiga nossa, da nossa sala, colocou lá uma apresentação de vocês tudo pequenininho, num teatro, pequenininhos, num teatro da escola. Eu amei, cada rostinho lindo. Vocês lembram disso? Então, eu acredito que vocês participaram de muitos teatros na nossa escola. Tá? E vão participar, e participaram de muitos e muitos e muitos, tá? Então, nesse módulo, falaremos um pouquinho sobre teatro, a diferença desse texto, da gente fazer um texto narrativo e um texto teatral, tá bom? Então, vamos ler com a tia Aline? Ó, agora abra lá, ó, página 22. Vamos lá? Muitas escolas ensaiam peças de teatro com seus alunos. Não é verdade? A nossa sim, né, pessoal? E é muito legal. Nesta aula, você vai ler um texto teatral. A personagem principal é a Anitta, uma garota que não gosta de cumprir ordens e tem sempre uma resposta, na ponta da língua para tudo que ouve. Antes de ler o trecho inicial na peça No País dos Prequetés, conheça sua história. Nita descobre que nas brincadeiras com as crianças há sempre uma delas dando ordens e as demais sendo obrigadas a cumpri-las. E aí, no grupinho de vocês também tem aquele que dá ordem e você tem que cumprir? Acontece isso com vocês também, gente? O que vocês me falam? Depois eu quero ouvir na aula, hein? Insatisfeita com isso, ela resolve conhecer outros lugares para saber se neles também é assim. Numa dessas aventuras, a garota conhece a personagem Prequeté, que lhe ensina a importância de trocas de ideias para acabar com desentendimentos. A melhor coisa, né, gente? Melhor coisa para acabar com a confusão é a gente trocar ideias, conversar, falar, não gostei. Não pode ser só você. Vamos revezar um pouquinho? Vamos brincar um pouquinho também daquilo que eu quero? É muito importante a gente expor a nossa opinião. Continuando a viagem, Nita chega a um lugar onde aprende que, quando o trabalho é feito em grupo e há trocas de ideias, ele se torna divertido e as dificuldades são resolvidas mais depressa. Você tem dúvida disso? Tia Aline não tem dúvida disso. Quando a gente conversa, quando a gente expõe a nossa opinião, ouve a opinião do amigo também, porque às vezes a gente acha que a nossa brincadeira é muito legal. Aquilo que a gente está fazendo é o máximo. Mas às vezes o amigo não tá gostando, às vezes o amigo tá com um pouco de dificuldade de entender, Às vezes também o nosso amigo, a nossa amiga, tem vontade também de fazer parte, de liderar um pouquinho, de dar a sua opinião. Então, às vezes a gente tira as conclusões precipitadas. Não vou brincar mais. Ele não dá para brincar com ele. Será que não? Será que se a gente não conversar, expor a nossa opinião e deixar também o amigo falar, não vai ser bem melhor? Não é? Durante a leitura, veja como a esperta Anitta, em uma brincadeira com os amigos, questiona as regras estabelecidas e sempre tem uma justificativa para seu jeito de fazer as coisas. Então, pessoal, preste atenção. Então, essa é a Anitta. E nós vamos conhecer, numa brincadeira que a Anitta fez com seus amigos, como ela se comportou e como ela se comportava. Tá joia? Se nós estivéssemos na nossa sala, nós faríamos essa leitura
né? Uns seriam Jucas, outros seriam todos. Aí tem também fazendo parte da brincadeira o Zé, a Lucinha e a Anitta. E pensa que vai ser diferente agora? Na nossa aula online, nós faremos essa leitura. Tia Aline vai dividir vocês certinho. Vai ter quem vai ser a Lucinha, quem vai ser a Anitta, ou as Lucinhas, as Nitas, todos, tá bom? As crianças, os meninos que vão ser o Zé. Nós vamos dividir certinho. E faremos essa leitura, que vai ser bem legal. Como se nós estivéssemos dentro da nossa sala. Está combinado? Então, eu queria que agora você desse uma lida nesse texto para você conhecer a história. Se prepare, porque na nossa aula online faremos a leitura, né? Todos juntos, como se fosse numa peça teatral. Tá bom? A partir do momento que você olhar esse texto, você vai ver algumas coisinhas diferentes, alguns destaques, né? E eu vou explicar para vocês. Gente, qual é a diferença de um texto teatral e um texto narrativo? É isso que a gente precisa entender, tá bom? Gente, o texto narrativo, né? Tem a personagem e vai narrar a história, pode ou não fazer parte dessa história. Já no texto teatral existem algumas regras. E quais são essas regras? Primeiro, há palavras e trecho entre parênteses que não fazem parte da fala das personagens. São as rúbricas. Ó, repete com a tia Aline. Rúbricas. E o que são as rúbricas? As rúbricas é o que está entre parênteses. Por exemplo, ficou com raiva, nervoso. Aí eles colocam, né, num teatro, quando você vai fazer um teatro. Por quê? Porque a personagem tem que ficar nervosa naquela hora, tem que fazer cara feia. Ou às vezes coloca assim, ó, chora. Então a personagem tem que chorar. De repente coloca assim entre parênteses, ó, troca o cenário. Vai ter que trocar o cenário. Então, no teatro tem as rúbricas, o que precisa acontecer. Tanto como a personagem precisa caracterizar naquele momento e se identificar, né? Como também pode ser trocas e mudanças de cenário, o que precisa acontecer. Caia no chão, desmaie, entendeu? Então, isso são as rúbricas. E um outro detalhe muito importante numa peça teatral, tá? Que o nome da personagem sempre vem na frente. Olha lá. Juca, Zé, Nita, tá bom? Então, olha lá, ó. Aqui a gente vê uma rúbrica, ó. Zé, implicante. Então, ele vai ter que fazer uma cara feia, uma cara de não tô gostando, entendeu? E também, olha lá, e o nome do Juca na frente, o nome do Zé na frente, ó. Sempre o nome da personagem vem à frente da sua fala. Então, quando vocês forem realizarem o nosso exercício, é para isso, você tem que colocar o nome do personagem na frente e se pedir rúbricas, nós vamos ter que escrever. O que tem que fazer? Chorar, ficar nervoso, um gesto carinhoso, sorrir, tá? Colocar alguma coisa ali, mudar o cenário, fazer alguma troca. Isso são as rúbricas, são as orientações, né? Para que o teatro aconteça de uma forma bem legal, tá? Que a personagem não fala, mas está ali naquele papel que ela precisa fazer para chamar a atenção de quem está assistindo, de toda a plateia, né? Do público. Tudo bem, pessoal? Então, leia o texto. No país dos Prequetés, conheça um pouquinho a Anitta e os seus amigos, porque na nossa aula vamos fazer essa leitura coletiva e vai ser muito legal. E o que vocês têm para fazer? Nós teremos os exercícios da página 29 e da página 30, tá? Que é para, ó, reescreva os diálogos a seguir, transformando em peça teatral. Lembra que a tia Aline falou? Ó,
que a gente vai precisar colocar na frente? Então, você vai reescrever. Tudo bem? O B, a mesma coisa. Porém, gente, nós vamos ter que colocar rúbricas. Aqui no exercício 3, ó, fala nesses exercícios, olha lá. Em seguida, volte à resposta que você deu ao item A e acrescente uma rúbrica adequada para cada fala. Então, a hora que vocês forem realizar esse exercício, colocando o nome da personagem na frente, vocês já vão colocar uma rúbrica. Leia a frase, olha lá a frase, ó. Vai entrando, minha amiga, vai entrando. O sol estava realmente muito feliz com a sua visita, tá? Então você só vai colocar a fala da personagem, tá? E aonde está? O sol estava realmente muito feliz com a sua visita. Você tem que pensar numa rúbrica, tá? Então vai entrando com entusiasmo, com alegria, com pulando. Coloque uma rúbrica. Como que estaria nesse momento? Deu para entender? Combinado? E depois faremos a página 31, que é ortografar, R e 2 R's. Mas teve dúvidas, não se apavore, que a hora da nossa aula online faremos a leitura do texto e vamos corrigir esses exercícios que também nós tiraremos as dúvidas, ok? Então até daqui a pouco no País dos Pequetés!